Olá pessoas, tudo bem? Hoje eu tô aqui para fazer mais um vídeo no quadro de ciência comentada, TDAH. Mas antes de iniciar eu queria fazer um parênteses e esse parênteses vai valer para muitos dos vídeos desse quadro, tá? Que eu pego algum artigo, algum conteúdo mais técnico para comentar. Que é a gente ter uma perspectiva realista sobre a ciência. Então a gente vai ver, à medida que eu for comentando algumas coisas que eu separei desse artigo, que existem muitas coisas em aberto. Existem muitas coisas cujos resultados ainda não são satisfatórios, ainda não são bons o suficiente. E isso é normal, tá? A ciência, ele é um método para a gente conseguir melhorar, progredir no caminho do conhecimento, mas não é porque algo é científico que aquele conhecimento automaticamente já está perfeito. Não existe mais nenhum progresso a ser feito nele. Muito pelo contrário, né? A ciência, a gente consegue progredir porque você precisa de um esforço contínuo e sucessivo de milhares e milhares de microacúmulos de pesquisas que vão levando à progressão na forma com que a gente entende as coisas. Então sim, mesmo um tema como o TDAH, que hoje em dia é super popular por aí, que tem várias pessoas fazendo vídeos e tudo mais e divulgando conteúdo, não é um tema que a gente tem 100% de certeza sobre as coisas, sobre como as coisas funcionam, não é um tema que a gente tem 100% de certeza sobre prognóstico, sobre intervenções e tudo mais. É um tema que ainda está em desenvolvimento, tá? Então não fique frustrado de a gente não ter uma resposta perfeita para alguns temas ainda, né? E tome cuidado quando você se deparar com conteúdos que são muito afirmativos no sentido nós temos certeza de que as coisas funcionam desse jeito. Existe uma probabilidade alta de que esse conteúdo ele está pelo menos um pouco enviesado. Acredite mais nos conteúdos que são honestos, no sentido assim, que eles são transparentes sobre a falta de certeza sobre algumas coisas. São conteúdos transparentes sobre sim, ainda existem avanços a serem feitos, ainda é necessário mais pesquisa, ainda há um longo caminho até a gente conseguir chegar a resultados mais satisfatórios, tanto na parte de diagnóstico quanto na parte de prognóstico, de intervenções e tudo mais. Certo? Parênteses aberto, parênteses fechado. Vamos agora então para o artigo em questão, que eu achei bem interessante. Muito bem, muito bem, muito bem. O artigo que a gente vai dar uma olhada hoje é esse artigo aqui. Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Adults, Evidence-Based Uncertainties and Controversies. Ele não é um artigo de pesquisa, ele é meio que um artigo de resumo, barra uma revisão narrativa, em que ele aborda vários tópicos relacionados ao diagnóstico de TDAH em adultos, trazendo conteúdo de outros artigos, né? Ele é um artigo da World Psychiatry, ele é um artigo relativamente recente, é um artigo de 2025. Eu separei alguns pontos importantes. O primeiro ponto que eu gostaria de comentar é sobre quais são as preocupações que a gente tem atualmente em relação ao diagnóstico de TDAH em adultos. O primeiro é a confiabilidade do relato da pessoa que está tendo sintomas, de conseguir lembrar dos sintomas de quando ela era mais nova. Porque um critério importante para o diagnóstico de TDAH é que os sintomas eles não podem ter aparecido só na vida adulta. A gente vai discutir mais a fundo, mas teoricamente os sintomas eles têm que existir desde a infância. E aí entra a questão, o quão confiável é a memória, o relato do adulto em conseguir lembrar sobre como realmente eram as suas demandas, os seus comportamentos, as suas dificuldades quando ele era mais novo, quando ele era criança. Obviamente, vocês já devem estar pensando que existem formas de tentar melhorar a confiabilidade dessas informações. Um segundo ponto de preocupação é a ideia de que na maior parte dos manuais diagnósticos sempre tem algo mais ou menos explícito que é as dificuldades de um diagnóstico, seja do TDAH, seja do TEA, seja de outro, não podem ser melhor explicadas por outro diagnóstico. Então, se eu tenho um outro diagnóstico cujos sintomas são mais prevalentes e explicam melhor os sintomas que aquela pessoa está acontecendo, então, teoricamente, o diagnóstico principal tem que ser o outro e não o TDAH. A gente entra aí no campo do diagnóstico diferencial, que muitas vezes é sim uma dificuldade, porque as informações podem ser relativamente conflitantes. A gente tem uma certa incerteza sobre a eficácia de medicação em adultos. Isso, infelizmente, a gente ainda não tem uma intervenção perfeita, seja medicamentosa mesmo, intervenções em psicoterapia. Também existem estudos em que a eficácia não é 100%, varia de caso para caso, às vezes você não consegue manter os benefícios se você para com o processo de psicoterapia, então é algo relativamente complexo, tá? E uma outra preocupação é de pessoas que tentam mentir os sintomas, né, falsear os sintomas para ter acesso às medicações. Então, como grande parte do diagnóstico
de TDAH é com base no relato da pessoa, ela pode sim tentar dissimular o relato para conseguir ter acesso a alguma prescrição de medicamento e por aí vai. Então esse é um ponto primeiro importante sobre as preocupações que a gente tem atualmente em relação ao diagnóstico de TDAH em adultos, certo? Um ponto agora relacionado a um possível critério para o diagnóstico de TDAH, que não é um critério oficial, mas é uma característica que é observada com frequência, principalmente nos casos de TDAH em que os sintomas são mais graves e são mais relevantes, que seria o sintoma de regulação emocional, ou no caso, desregulação emocional. Ele não é um critério explícito e um dos principais ali nos dois grupos, né, de hiperatividade e desatenção, mas a gente tem essa recorrência desses quadros, dessas situações de desregulação emocional, principalmente nas situações em que a pessoa tem um nível de TDAH mais relevante, assim, que os impactos funcionais são bem mais relevantes, que não há tanta dúvida no quesito do diagnóstico do TDAH, normalmente vem acompanhado da questão da desregulação emocional. De surge a dúvida, né? Será que desregulação emocional deveria ser levado como um critério principal também, junto da hiperatividade, junto da desatenção? Bom, é algum certo de dificuldade porque acaba que desregulação emocional também pode estar presente em outros quadros e talvez possa acabar dificultando o diagnóstico diferencial. Então existe até uma certa proposta de tornar talvez um subtipo a mais do diagnóstico de TDAH, que seria mais intenso, que precisaria ser levado mais a sério ainda, que além de sintomas em um dos dois eixos principais, de hiperatividade e desatenção, tem sintomas também no eixo de desregulação emocional, que às vezes acaba tendo mais impactos funcionais no dia a dia do que os outros dois eixos, falando especificamente, né? Conectado com regulação emocional, a gente entra na mesma ideia de funções executivas, no caso, disfunção executiva. Existem alguns estudos tentando associar o quadro de TDAH como um quadro de disfunção executiva, em que a pessoa tem dificuldades em planejamento, a pessoa tem dificuldades em gerenciamento de tempo, só que não são todos os casos que apresentam esses sintomas. Existem muitos casos que a pessoa ainda consegue ter um bom funcionamento executivo, de lidar com as demandas, de planejar o tempo e tudo mais, através de diferentes estratégias. Então, do mesmo modo que algumas pessoas propõem um subtipo a mais para quando há desregulação emocional, as pessoas também propõem um subtipo a mais para quando há a possibilidade desses déficits executivos. E seriam ambos casos em que o TDAH seria mais severo, seriam ambos os casos em que o TDAH apresentaria mais impactos funcionais do que os casos em que você só tem sintomas nos dois eixos mais clássicos de hiperatividade e desatenção, né? Já tem um subtipo de TDAH que está sendo mais estudado, que as pessoas chamam de Sluggish Cognitive Tempo. Ainda precisa de mais estudos esse subtipo, mas é um quadro caracterizado por sintomas de letargia, de apatia, de você ficar viajando no mundo da lua, né, daydreaming, de você ter um pensamento muito desacelerado, de você ter muito sono e tudo mais. Então, esse tempo da função cognitiva muito letárgico, né? Existem alguns quadros mais congruentes que apresentam esse conjunto de sintomas, mas, por mais que também pudesse ser um subtipo de TDAH, ainda é relativamente algo recente e ainda precisa de mais pesquisas. Então, tudo isso são sintomas que podem estar associados ao quadro de TDAH, mas ainda precisam de mais pesquisas, regulação emocional, disfunção executiva e essa parte do sluggish tempo, que é uma velocidade cognitiva bem mais letárgica, digamos assim, em vários componentes. Então, se a gente for pensar agora no diagnóstico, né, quais são pontos essenciais que a gente tem que ter em mente na hora de fazer a avaliação, né? O primeiro é quando que começaram os sintomas, né? Então, os sintomas aconteceram depois de um evento específico, depois de uma época específica, depois de um contexto específico. Os sintomas existiram desde sempre, mas às vezes eram mais intensos ou menos intensos a depender do contexto. Os sintomas, eles tinham essa estabilidade temporal, eles se mantinham, eles não se mantinham. Os sintomas, eles invadiam diferentes contextos, então não era só uma situação que gerava aquelas dificuldades, mas em diferentes situações apareciam diferentes dificuldades ou não. Os sintomas eram restritos a somente um contexto. As dificuldades que estão sendo apresentadas, elas são incompatíveis com
coisas que a gente já sabe que pode acontecer em determinadas etapas do desenvolvimento. Então, por exemplo, vamos pegar aqui agora olhando para a infância. Nossa, mas a minha criança, meu filho era muito agitado, eu era muito agitado quando eu era bem novo, quando eu tinha 6, 7 anos. Um certo nível de agitação nessa faixa etária é relativamente esperado, que as crianças se movimentem e tudo mais, tenham bastante ativação motora. Então, se estiver dentro do esperado para a etapa do desenvolvimento, tá ok, a gente tem que levar isso em consideração. E também o quanto que todos esses sintomas geram impactos funcionais, né? Porque às vezes duas pessoas com os mesmos sintomas podem ter diferentes níveis de impacto funcional, né? Então elas podem ter diferentes formas de lidar com aqueles sintomas e uma pessoa consegue viver bem, consegue se adaptar, consegue não ter tanto sofrimento e outra pessoa tem um impacto muito significativo, sofre muito com aqueles sintomas. Próximo ponto, né, que a gente tinha deixado mais ou menos separado para conversar. Esses pontos ali que foram falados, né, contextuais, estabilidade temporal, são importantes na hora da avaliação, porque pessoas que não têm TDAH podem experimentar os sintomas de TDAH em situações de estresse, em situações de conflitos familiares, em situações que a demanda que ela tem que lidar no dia a dia, na vida, aumenta bruscamente. Uma pessoa que nunca teve sintomas de TDAH pode desenvolver sintomas de TDAH. E aí a gente tem um diagnóstico diferencial, né? Não seria TDAH se esses sintomas foram desenvolvidos a partir de um fator contextual, a partir de uma experiência de vida. Para ser TDAH, teoricamente, esses sintomas já deveriam existir antes. É claro que a gente vai falar de um ponto importante, que é a quantidade de demanda e que pode acabar camuflando alguns TDAHs no sentido assim, os sintomas existiam, mas o contexto era tão bem organizado, a pessoa conseguia dar conta que esses sintomas, apesar de existir, eles não apareciam. E daí, como a pessoa vai crescendo, ela vai entrando na vida adulta e tudo mais, pode sim existir casos de TDAH. Existe essa hipótese que os sintomas surgem mais tarde na vida. E não é que os sintomas não existiam antes, mas eles só eram mais mascarados antes, né? Então, né, justamente o que a gente estava falando, existem casos em que à medida que a pessoa vai crescendo, o contexto vai mudando, às vezes ela vai ter menos apoio externo e a demanda vai aumentando, podem surgir esses sintomas que antigamente eram mascarados, às vezes por um apoio maior de outros profissionais, de pais e tudo mais, né, de pessoas, de adultos em volta. Tem esse dado importante de que da parte do contexto, né? É importante pensar que o TDAH precisa ser em diferentes contextos, porque até 40% da população tem sintomas de TDAH em um contexto isolado ou outro. Então, uma situação do trabalho que está muito estressante, uma situação familiar em que está tendo muito conflito, ela pode ter sintomas de TDAH nesse contexto em específico e é relativamente frequente, não é difícil de acontecer, tá? Mas não seria TDAH porque seria específico e relativo ao contexto em si. E não algo que é pervasivo, né? Que perpassa diferentes situações, diferentes contextos, diferentes fases da vida, que aí é mais referente a um diagnóstico de TDAH propriamente dito. O desafio do diagnóstico diferencial é a gente tentar separar se os sintomas estão vindo de um quadro de um TDAH ou pode estar vindo de um outro transtorno mental. A gente tentar quantificar os impactos disso, no sentido dos impactos são severos o suficiente para passar de um threshold, para passar de uma barreira que eu falo, não, realmente é TDAH. Tem isso que quando a gente sai do quadro de infância e adolescência e passa para o quadro adulto, é normal que os sintomas eles deixam de ser externalizantes para serem internalizantes. Então, quando você olha de fora, não parece que a pessoa tem impactos tão relevantes, né? Você fala, não, mas isso aqui não chega a ser tão importante, né? A gente acaba negligenciando porque os sintomas acabam sendo muito mais internalizantes, né? No sentido de um estresse, de uma redução de autoestima, de uma infelicidade, de um desânimo. E são todas coisas que, quando adultos, até por aspectos culturais, muitas pessoas deixam de expressar, deixam de compartilhar com os outros, então as pessoas em volta não têm acesso a essas informações, então parece que elas não estão tendo impactos funcionais nenhum, quando na verdade elas estão tendo, só é difícil de acessar esses impactos funcionais, né? Tem algumas possibilidades de caracterizar então o TDAH nesses quadros como um TDAH não especificado, né? Ou seja, não cabe no clássico ali de hiperatividade e desatenção, porque você não visualiza isso, mas você tem sintomas internos relevantes de sofrimento psicológico, você coloca como um TDAH não especificado, existe essa possibilidade nos manuais diagnósticos. Quando a gente fala ainda no diagnóstico do TDAH
acaba que, por mais que a gente saiba que existe uma herdabilidade alta, né, com estudos com gêmeos e tudo mais, é muito difícil você achar um biomarcador prático, né? Normalmente você olha ali, são conjuntos de genes que podem afetar o metabolismo de alguns receptores ou a produção de alguns neurotransmissores específicos, mas é muito difícil de você usar isso como diagnóstico na prática clínica, né? Os testes neuropsicológicos, eles também não servem para todos os casos, porque como a gente viu, não são todos os casos de TDAH em que você vai ter disfunção executiva, não são todos os casos de TDAH que a pessoa não vai ir bem até mesmo em contexto controlado, de um teste de atenção e tudo mais. Então, nos testes neuropsicológicos, você consegue ver ali pontos fortes, pontos fracos, diferentes habilidades cognitivas, você ainda consegue informações úteis na parte da prognóstico, né, da orientação sobre quais adaptações devem ser feitas, mas muitas vezes os resultados por si só não são suficientes para confirmar ou descartar uma hipótese diagnóstica. Então é nesse momento que entra o complemento tanto da entrevista com a pessoa, com familiares, para entender o histórico, para entender a estabilidade, para entender o quanto os sintomas eles se intrometem em diferentes contextos, e entra também as escalas e os questionários, né, específicos para TDAH, para tentar quantificar esses sintomas de uma forma mais precisa, mesmo que nos testes cognitivos, nas tarefas, não tenha aparecido nenhuma dificuldade. Além de que existe o problema de que pessoas com alto funcionamento cognitivo, em contextos controlados, elas se saem muito bem, só que em contextos não controlados, elas podem acabar tendo uma sobrecarga, né, aquilo que a gente chama da diferença entre funções executivas frias e quentes, e elas podem acabar apresentando dificuldades nesses contextos em específico. O ponto do TDAH com sono, o ponto do TDAH com sono, ele é complexo porque ele pode ser uma mão de duas vias, então uma pessoa que teoricamente não tem TDAH, mas se ela começa a ter problemas com sono de forma crônica, o déficit de sono, seja na quantidade, seja na qualidade, vai levar a sintomas de TDAH, mas o contrário também é verdade. Então, pessoas com TDAH frequentemente têm dificuldades de sono por causa dos sintomas de TDAH, sintomas de hiperatividade, ou às vezes até por causa do tratamento do TDAH com estimulantes e tudo mais, que pode levar ao colateral de afetar o sono. Então, aqui é uma relação importante de prestar atenção, porque é uma via de mão dupla, né? Pessoas com problemas de sono iniciais podem levar a desenvolver sintomas de TDAH, mesmo que não fechem o diagnóstico, e pessoas já com diagnóstico de TDAH frequentemente têm problemas de sono por diferentes motivos, seja dos sintomas de hiperatividade física e agitação mental mesmo, seja como consequência do tratamento farmacológico, né, com estimulantes. Então, retomando, né, algo importante no diagnóstico diferencial é sempre considerar a idade em que apareceram os primeiros sinais de sintomas, certo? Você examinar a trajetória dos sintomas, os sintomas sempre se mantiveram, os sintomas houve momentos que eles não se mantiveram, qual que é a diferença dessas situações em que os sintomas se mantiveram ou não se mantiveram, quais são as variáveis contextuais, teve alguma diferença muito grande no contexto, no ambiente, para explicar essa diferença. Tentar avaliar possibilidade de outros transtornos, então às vezes outros sintomas são mais prevalentes e eles explicam melhor o que a pessoa está passando por ali. E mais ou menos isso, né? Esses 3 pontos. Então a idade, o desenvolvimento, a frequência dos sintomas e a possibilidade de algum outro transtorno que explique melhor aquelas condições são todos pontos muito importantes na questão do diagnóstico diferencial. Naquilo que a gente tinha comentado sobre às vezes os testes cognitivos neuropsicológicos não conseguirem diferenciar o TDAH, principalmente em pessoas que têm um perfil cognitivo muito alto, a gente entra nesse ponto de eu devo comparar a pessoa com a média ou devo comparar a pessoa com o potencial que ela tem. Então, por exemplo, se eu pegar um indivíduo que tem um QI alto, né, um QI acima da média, não precisa ser necessariamente altas habilidades, mas esse indivíduo ele tem um QI acima da média, talvez se eu for comparar a rotina dele com a rotina média das pessoas, ele não vai apresentar nenhuma dificuldade fora do esperado, ele vai conseguir fazer as coisas mais ou menos no mesmo nível do esperado da média. Mas se eu for considerar que ele teoricamente já tem um perfil cognitivo acima da média, ele já tem um QI, uma inteligência acima da média, então potencialmente ele deveria fazer mais coisas que a média. Então se eu for considerar em relação ao potencial dele, às vezes ele está tendo prejuízo,
Mas eu não consigo enxergar isso como um prejuízo porque eu comparo com outras pessoas. Eu falo, bom, mas comparado com outras pessoas, ele não tem dificuldade. Mas se eu fosse comparar essa pessoa com ela mesma, ou seja, com o potencial dela, eu veria que ela possui sim dificuldades, né? Então é o que a gente faz, a gente chama de diferença entre uma análise nomotética e uma análise geográfica. Uma análise nomotética eu estou comparando a pessoa com a média populacional, uma análise geográfica eu estou comparando ela com ela mesma, né? Então a diferença, entre aspas, do perfil, de diferentes pontos do perfil cognitivo dela, né? Aqui entra uma possível importância do processo de avaliação neuropsicológica para a gente conseguir fazer essa análise geográfica, né? Óbvio que a gente precisa sempre ter um balanço, né? Você não pode deixar de levar em consideração a média, mas você não pode deixar de levar em consideração também a análise individual, então é sim algo difícil que precisa ser prestado bastante atenção no processo de avaliação. Quando a gente pensa agora não na parte do diagnóstico, mas na parte da intervenção, e aqui falando no caso da intervenção da minha área, né? Intervenções comportamentais, intervenções com psicoterapia, uma certa dificuldade é você conseguir ter o engajamento da pessoa, do paciente, né? Isso é uma limitação bem grande dos processos de intervenção em psicoterapia, porque assim, a gente vai, né, num processo de psicoterapia, vamos pensar no caso do TDAH, poderiam existir diferentes etapas, né? Então existiria primeiro uma etapa de psicoeducação, para a pessoa conseguir entender os principais sintomas que ela tem, ela conseguir entender o que isso impacta, e ela conseguir entender também como que o contexto poderia facilitar ou piorar ainda mais as dificuldades que ela possui. Óbvio que depois dessa primeira etapa, eventualmente chegaria a etapa de buscar mudar coisas na rotina, buscar colocar mudanças em prática, de organizar o contexto para facilitar. A questão é que existe uma outra etapa também frequente em processos de psicoterapia, que é o que a gente chama de entrevista motivacional, que é você conseguir produzir motivação suficiente no indivíduo para ele conseguir pelo menos colocar em prática essas mudanças e manter. Uma dificuldade é que muitas vezes, apesar de que sim, se a pessoa conseguisse colocar em prática as mudanças, seria eficiente, ela teria efeitos na vida dela, mas muitas vezes ela não consegue nem colocar em prática essas mudanças. E por isso ela não consegue visualizar esses efeitos, né? Isso, às vezes, muitas vezes é limitação do profissional mesmo, então, às vezes a gente como profissional, a gente acaba não conseguindo motivar o suficiente, a gente acaba não conseguindo dividir em passos menores o suficientes para ficar prático para a pessoa, mas às vezes também é uma certa cognição e expectativa errada por parte do paciente, né? Que simplesmente comparecer à terapia seria o suficiente, mas não. A psicoterapia é o primeiro passo, mas isso precisa expandir para mudanças práticas no dia a dia, né? Sem acontecer essas mudanças práticas no dia a dia, normalmente a pessoa não vai sentir efeitos tão grandes assim na diminuição dos sintomas. Então isso é uma barreira importante no processo de psicoterapia para caso de TDAH, né? Tanto os profissionais têm que treinar essa habilidade da entrevista motivacional e de tentar deixar sempre o mais palatável possível essas sugestões de mudanças e estar ali um passo de cada vez e tudo mais. Quanto a pessoa do outro lado, o paciente, ele tem que ter a perspectiva de que só comparecer à psicoterapia é só o primeiro passo. Existem passos subsequentes que é aplicar aquilo que é construído em psicoterapia no dia a dia, na realidade que ele está vivendo, né? Então a gente tem essas dificuldades. E é óbvio que aqui entra um pouco no custo-benefício da psicoterapia, no sentido assim, porque se mesmo com a psicoterapia acontecendo, é um desafio manter essa motivação para manter as mudanças do dia a dia, de contexto, acaba que quando são feitas algumas sessões de psicoterapia e, né, daí é terminado o processo de psicoterapia, a maior parte dos pacientes não conseguem manter as mudanças por muito tempo. Então, os efeitos de acompanhamento, né? Então, fiz o processo de psicoterapia, tive mudanças, por quanto tempo eu consigo manter aquelas melhores? Normalmente os melhores casos duram até 1 ano, mas são poucos os casos que conseguem manter os benefícios da psicoterapia por mais de 1 ano, se a psicoterapia não se manteve, né? Se a psicoterapia foi descontinuada, no caso. Esse é um ponto importante quando se pensa na intervenção, né? Muito bem, pessoal. A gente conversou sobre alguns pontos importantes. Esses são pontos que eu separei do artigo, tá? O artigo tem muito mais informações sobre prevalência e tudo mais. Eu vou deixar a referência do artigo aqui na descrição. Quem quiser ler e pegar mais detalhes, ler tudo, né? Recomendo, inclusive.
para vocês não ficarem só confiando na opinião das pessoas que estão divulgando a informação, mas vai lá e lê a informação, vê por conta própria e tudo mais, bota no Google Tradutor, traduz, se não tem influência no inglês. É óbvio, sim, vai um tempo, sim, vai ser uma dificuldade, mas eu sempre recomendo às pessoas que tiverem interesse a irem lá e terem esse esforço de lerem, fazerem por conta própria, porque daí o conhecimento vai ser de vocês, vocês vão poder julgar a partir do conhecimento de vocês a informação que vocês estão tendo acesso, tá? Mas a ideia desse vídeo, essa é uma ideia para divulgar um pouco de conhecimento sobre alguns pontos importantes que a gente tem que levar em consideração quando a gente faz o diagnóstico de TDAH atualmente, tá? Espero que tenha sido produtivo para a maioria das pessoas. Caso alguém tiver alguma coisa para complementar aqui embaixo, alguma referência diferente, algum comentário que vai ser produtivo, alguma crítica específica, alguma coisa ali que tem embasamento também em outras referências, fique à vontade para compartilhar aqui embaixo, para complementar. E é isso, pessoas. Obrigado pela atenção e até a próxima.